Eu sempre pensei que quadro assombrado fosse coisa de filme. E na verdade talvez seja. Mas hoje eu vou contar uma história sobre um quadro real, assombrado de verdade. Aproveitar que a gente tá em outubro. E como vocês sabem, outubro é o mês do Halloween, Halloween, coisa de terror. Rá, que dia. O nome do quadro é E agora que eu não sei pronunciar. Angustious Man. É isso aí. É uma imagem tranquila. É um homem que parece aquela imagem do grito, só que é só o rosto dele, aqui do ombro pra cima. Ele tá pintado em tons de laranja pro vermelho e o fundo é azul, meio marrom, assim, nas bordas. Ele não tem os olhos, é só um buraco fundo, a boca aberta em expressão de terror. E é isso, na verdade, esse é o quadro. Não tem lá grandes coisas nele. Como que a gente sabe da história desse quadro? Vou contar agora. Uma senhora ganhou esse quadro de uma pessoa e ela não sabe quem fez esse quadro, ela não sabe de onde veio esse quadro, ela não sabe de nada, ela só sabe que ela ganhou de uma pessoa. E a pessoa que deu esse quadro para essa senhora falou: o pintor misturou o sangue dele na tinta para fazer esse quadro. Estou te dando. E essa pessoa sumiu e nunca mais apareceu na vida dessa senhora. E essa senhora não conseguia desapegar do quadro, ela não conseguia jogar o quadro fora, não conseguia passar para outra pessoa, ela estava presa com o quadro. Então ela decidiu colocar no porão. Como ela era uma pessoa muito religiosa, ela não queria ficar vendo aquela expressão de horror do quadro e muito menos da história por trás, que, enfim. Um tempo depois, ela ficou sabendo que a pessoa que fez o quadro foi embora. Gente, eu não acredito que meu computador travou na hora que eu tô contando história de terror. Eu vou ficar com medo. Bom, vamos voltar aqui pra história, deixar o computador ali, né? Eu vou até desligar ele, porque, sei lá, nunca se sabe. Essa senhora, ela tinha um neto, e o neto ia visitar ela sempre. E quando ele ia visitar ela, ele dizia que escutava alguém chorando, que escutava passos, alguém batendo na porta do porão, e assim, tudo uma criança ouvindo. E quando ele ficou adulto, ele até se questionou: ué, minha avó ignorava? Ou ela não ouvia essas coisas? E uma coisa que até mesmo esse menino questionava era: como que não sabem quem pintou, mas sabem que ele foi embora e que ele usou o sangue para fazer a tinta? Sabe? É meio confusa essa parte, né? Infelizmente, a avó desse menino acabou indo embora também, e o quadro ficou de herança para ele. E aconteceu a mesma coisa, ele não conseguia se livrar do quadro, talvez por apego emocional pela avó, ou qualquer outra coisa que a gente não sabe o que seja. Mas esse cara já era mais velho, ele já tinha filhos e uma esposa, e a esposa não deixou ele pendurar o quadro na casa. O que ele fez? Colocou no porão dele. Mas na casa dele, enquanto o quadro estava no porão, não acontecia nada. Talvez porque a casa tinha 2 andares, o porão estava no subsolo, diferente da casa da avó, não sei. Um dia a mulher do querido amigo nosso que tem o quadro bobeou e ele pendurou o quadro na parede do corredor dos quartos da casa. A mulher aparentemente não fez nada, ela olhou e falou: ai, tá bom, deixa esse negócio aí. Só que ela devia ter jogado o bagulho fora, entendeu? Porque depois de um tempinho assim, uma semaninha, as crianças começaram a ouvir passos. O dono do quadro começou a ouvir passos. A mulher começou a ouvir passos. Passou mais uma semana, choro. Mais uma semana, portas abrindo. Mais uma semana, objetos sumindo. Resumindo, o quadro começou a se manifestar. Talvez ele já estivesse se manifestando no porão, mas como eu disse, o porão era lá embaixo. E pelo que a gente sabe, esse quadro só é capaz de se manifestar em um período ali. Período não, como se chama? Em uma pequena área. Mas ninguém ali tinha ligado esses acontecimentos ao quadro, porque tinha vários outros quadros na parede, tipo, não era uma coisa que a pessoa sabia, sabe? O cara não sabia que era o quadro. Só que aí as coisas começaram a piorar. Um dos filhos dele começou a ter paralisia do sono e algumas outras coisas durante o sono, e ele acordava gritando, chorando e falando: ai, o moço tá gritando, não sei o quê. Ele descrevia o homem que pintou. Como o dono do quadro sabe disso? Porque ele estava quando entregaram o quadro para a avó. E essa parte é uma parte que eu fico muito confusa, porque ele escolheu não contar para a família dele, que ele já sabia que era o quadro. Ele escolheu manter em segredo.
Até que um dia a mulher dele acordou do lado dele gritando, porque ela jurou de pé junto que um homem gritou na cara dela. Ela descreveu o homem e aí ele falou: Eu tenho quase certeza. Agora eu tenho certeza absoluta de que é o quadro. E antes que ele tomasse qualquer providência, o filho dele foi empurrado escada abaixo por uma força que ninguém sabe o que é, porque não tinha ninguém atrás do filho dele. Eles estavam no quarto. E aí as coisas começaram a ficar mais realistas. Não sei se essa é a palavra, mas vocês entenderam. Começou a ficar mais palpável, assim. Depois de muito tempo pensando no que fazer, o cara resolveu filmar o quadro para mostrar pra gente o que estava acontecendo na casa dele. Se você tiver coragem, fica aí para ver o resultado. Hello, I've just set the picture of the Englishman back up in the top bedroom. I'm going to record it for approximately 8 hours and see if we can catch some of the activity on video. I'll just give you a quick look at the painting first, close up. As you can see, some of the paint is starting to crack. Bom, agora que você viu, ficou com medinho ou pulou a parte que aparece a filmagem, vamos falar real? Essa história toda é muito confusa. Como que o cara guardou um quadro que ele sabia que era assombrado? Porque na casa da avó dele, a avó dele já falou: esse quadro aí é ruim. Mas ela não tinha forças pra jogar fora, então deu pro neto. Por que que ela daria pro neto antes de ir embora? Uma coisa que ela sabia que era amaldiçoada. Não sei se essa história aí, sabe? Me entende? A gente tem várias versões dessa história, e essa que eu contei foi só uma das versões. Inclusive, o dono do quadro, ele tem um canal no YouTube onde ele posta esses vídeos. Foi daí que eu tirei o vídeo que eu mostrei pra vocês. Ele já apareceu em programas dos Estados Unidos, que eu esqueci agora o nome do programa, mas é um programa que fala verdade ou fake. Enfim, tem várias histórias sobre esse quadro espalhadas, e inclusive uma das histórias diz que, na verdade, tudo isso era uma propaganda para um filme. Barulho, gente. Fiquei com medo. Que, na verdade, tudo isso era propaganda de um filme que ia ser lançado. Só que essa história tem, tipo, 14 anos. E esse filme nunca foi lançado. Então, na verdade, fica com você acreditar na história ou acreditar que era promoção de um filme que nunca foi lançado e o cara aproveitou e continuou navegando nessa fama. Porque o último vídeo que ele postou no canal dele, se eu não me engano, foi há 2 anos atrás. Então, ele ainda tá aí, falando sobre o quadro. Por que que ele nunca chamou um exorcista ou coisa do tipo, se ele realmente acredita, sabe? Não sei. É muita coisa sem nexo. Mas é isso. Obrigada se você viu o vídeo até aqui. E fala aí se você ficou com medo, igual eu fiquei com medo, porque eu fui pesquisar sobre essa história, gente, e, e eu fui ficando com medo, porque eu sou medrosa. Eu sou a Sandy, e esse aqui também é um novo quadro que eu não tenho nome ainda, talvez seja Pinceladas de Terror, porque tenho Pinceladas da História, né? Mas saibam que eu estou planejando postar Pinceladas de Terror somente em outubro, né? Todos os anos de outubro, por quê? Porque outubro, Halloween, me segue nas outras redes sociais. Eu já falei pra você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se eu não falei, faça isso. Se inscreve no meu canal. Vai lá em todas as outras redes sociais também curtir, comentar e compartilhar todos os meus vídeos. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Se tiver de noite, bons sonhos. Ai, gente, sério.